A estrada estava vazia, havia tempo demais para ser segura. Brian Owen sentiu isso antes de ver qualquer coisa. Um silêncio espesso, do tipo que não nasce da paz, mas da espera. O cavalo diminuiu o passo por conta própria, cascos afundando na poeira quente. Brian manteve a mão longe do revólver. Aprendera cedo que, no oeste, a pressa matava mais do que a mira errada. À margem do caminho, uma figura imóvel quebrava a linha do horizonte. Não era uma emboscada. Não parecia um cadáver. Era alguém parado onde ninguém parava. Brian puxou as rédeas. O vento trouxe o cheiro seco da terra aberta e algo mais antigo. Lembrança. Ele sabia o que aquela decisão significava. Em estradas como aquela, ajudar alguém não era um gesto, era um chamado. Quando a mulher levantou o rosto, Brian viu o cansaço de quem já tinha perdido tudo antes de perder o caminho. Marie Sweat não pediu ajuda, não implorou, apenas olhou, como se a estrada fosse decidir por ela. Brian reconheceu aquele olhar. Já o carregara consigo depois da noite em que deixara de ser apenas um líder e passara a ser um homem fugindo da própria culpa. O som distante de cascos veio depois, baixo demais para assustar, alto demais para ser ignorado. Brian não precisava ver Peter Gunther para saber que ele estava vindo. O passado sempre encontrava um jeito de alcançar quem parava quando devia seguir. Brian permaneceu imóvel, os olhos ainda em Marie, entendendo que, ao descer do cavalo, já tinha escolhido. Naquela estrada deserta, Brian Owen não parou para salvar Marie Sweat. Parou porque fugir outra vez seria pior do que enfrentar quem vinha cobrar. Se você gosta de histórias profundas do Velho Oeste, onde cada escolha cobra um preço, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Agora, siga comigo por essa estrada, porque algumas decisões mudam tudo. A estrada estava vazia, havia tempo demais para ser segura. Brian Owen sentiu isso antes de ver qualquer coisa. Um silêncio espesso, do tipo que não nasce da paz, mas da espera. O cavalo diminuiu o passo por conta própria, cascos afundando na poeira quente. Brian manteve a mão longe do revólver. Aprendera, anos antes, que a pressa matava mais do que a mira errada. O sol queimava o horizonte e o vento carregava um cheiro antigo de ferrugem e terra aberta. Ali, ajudar alguém não era um gesto. Era uma decisão que cobrava juros. Brian seguia sem destino, desde que deixara de liderar homens. Um dia, seu nome bastava para abrir portas e calar mesas. No outro, bastou um erro, um só, para que a culpa se tornasse companhia permanente. Ele não falava disso. Não precisava. A lembrança vinha sozinha nas noites longas, repetindo o momento exato em que escolheu errado e não voltou atrás. Desde então, a estrada servia como anestesia. Quilômetros empilhados sobre o passado, como se a distância pudesse apagar o que a memória gravara a fogo. Foi quando a viu. Primeiro como um ponto imóvel à margem, depois como alguém encolhida, tentando desaparecer no próprio corpo. Brian puxou as rédeas e o cavalo parou. A mulher levantou o rosto devagar. Marie Sweat tinha os olhos cansados de quem perdeu mais do que dinheiro. Havia ali o esgotamento de quem perdeu o rumo. O vestido simples estava gasto, a barra rasgada, as mãos vazias. Nenhuma carroça, nenhum fardo, nenhum sinal de família. Só o caminho e o nada. Ela não pediu ajuda, não implorou. Apenas ficou ali, como se a estrada tivesse decidido por ela. Brian desceu do cavalo. O couro das botas estalou na terra seca. Aproximou-se com cuidado, não por medo dela,
mais do que aquela cena acordava dentro dele. Marie observava sem reconhecer o peso que o homem carregava. Via apenas um viajante cansado, chapéu marcado pelo sol, ombros rígidos de quem aprendeu a esperar o pior. Brian perguntou se estava ferida. Ela negou com a cabeça e disse que perdera tudo. A frase caiu como um prego no chão. Ele conhecia aquele som. Era o mesmo que ficara ecoando depois da noite que o fizera abandonar o comando. Ele poderia ter montado de novo e seguido. Era o que sempre fizera desde então. Passar direto, não tocar, não se envolver. Mas algo na forma como Marie permanecia, sem pressa, sem pedido, o prendeu. Não era pena, era espelho. Brian viu naquela mulher perdida a versão de si mesmo antes da violência virar rotina. Viu também o homem que ele deixara de ser quando escolheu mandar em vez de proteger. A estrada, que sempre o ajudara a fugir, agora o obrigava a ficar. O vento mudou. Brian percebeu antes de ouvir. Um ruído distante de cascos, vozes abafadas. O passado não avisava quando vinha cobrar. Peter Gunther surgiria assim. Brian sabia, sem cerimônia, com o sorriso de quem nunca esqueceu uma dívida. A presença de Marie não importaria para eles, serviria apenas de desculpa. Ajudá-la seria interpretado como desafio. Brian sentiu o peso da decisão se fechar. Se partisse agora, confirmaria tudo o que sempre temera sobre si. Se ficasse, chamaria o acerto de contas para perto. Ele voltou-se para Marie e ofereceu água. Ela aceitou, mãos tremendo. Brian montou o cavalo e indicou que ela subisse atrás. Não prometeu segurança. Não prometeu destino. Prometeu apenas não passar direto. Ao tocar as rédeas, sentiu algo que não sentia havia anos: coerência. O caminho à frente não era fuga nem conquista. Era permanência. Quando os cascos inimigos finalmente quebraram o silêncio, Brian Owen entendeu que, ao parar naquela estrada, não estava salvando Marie Sweat. Estava se revelando para Peter Gunther. Brian Owen não acelerou. Também não fugiu. O cavalo manteve o passo constante, enquanto os sons atrás ganhavam forma. Vozes curtas, risadas sem humor. O ritmo conhecido de homens que cavalgavam como quem já decidiu o desfecho. Marie Sweat percebeu a mudança no ar antes de entender o motivo. Endireitou o corpo, apertando as mãos no tecido gasto do vestido. Não perguntou quem vinha. Não precisou. A estrada ensinara cedo que certas respostas chegam sem convite. Quando os homens surgiram, espalharam-se com naturalidade, ocupando a largura do caminho como se sempre tivessem pertencido àquele trecho. Eram 5. Sujos de poeira, armados, confortáveis na ameaça. À frente vinha Peter Gunther, o chapéu inclinado, o sorriso torto de quem nunca esquece um rosto. Especialmente um que já esteve do outro lado da fogueira. Brian parou o cavalo. Desceu. Não por respeito, mas por clareza. Aquilo não seria resolvido de cima da sela. Achei que você tinha aprendido a não parar, disse Peter, voz macia demais para ser honesta. Ainda mais por alguém que não é da sua conta. Brian não respondeu de imediato. Olhou o chão, como quem mede a distância entre passado e presente. Depois, ergueu os olhos. O tempo tinha mudado Peter menos do que ele esperava. A mesma segurança, o mesmo prazer em provocar. Brian sentiu a culpa se mexer dentro do peito, não como dor, mas como alerta. Aquilo era o que ele evitara por anos. Aquilo era o preço da permanência. Marie observava em silêncio. Ela não entendia as palavras, mas entendia os gestos. O modo como Peter falava
não era sobre ela. Nunca fora. Ela era apenas a desculpa conveniente. Um erro no cenário usado para acertar uma conta antiga. Quando Peter lançou um olhar rápido em sua direção, não houve interesse, só cálculo. Brian deu um passo à frente, posicionando-se sem pensar. O movimento foi instintivo e, por isso mesmo, definitivo. Ela segue comigo, disse Brian, a voz baixa. Peter sorriu mais largo, como quem recebe exatamente o que esperava. Viu só? Falou aos outros. Ele ainda gosta de escolher lados. Sempre foi assim. Só que dessa vez, Brian, você escolheu errado. As palavras não feriram. O que doeu foi o reconhecimento. Brian lembrava do homem que fora quando dizia coisas parecidas. Quando reduzia pessoas a obstáculos. Aquela memória era a ferida aberta que a estrada não conseguira fechar. Ele sabia que não havia argumento que mudasse aquilo. Peter não viera negociar. Viera lembrar Brian de quem ele fora e exigir que pagasse por tentar ser diferente. O vento soprou mais forte. Um dos homens do bando cuspiu no chão. Outro ajustou o coldre. Marie sentiu o corpo gelar. Brian estendeu o cantil para ela sem olhar. Um gesto pequeno, mas firme. Não prometia proteção, prometia presença. Peter acompanhou a cena com divertimento contido, como quem assiste a alguém cavar a própria cova com cuidado excessivo. Não precisava disso, disse Peter finalmente. Você podia ter seguido, mas agora... Fez um gesto amplo com a mão. Agora parece que quer provar alguma coisa. Brian respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu vontade de negar. Talvez quisesse mesmo provar algo. Não para Peter, nem para os homens, mas para si. Que a culpa não precisava decidir tudo. Que ajudar alguém não era fraqueza. Que o homem que ele tentava ser ainda podia existir fora da estrada. Se é um acerto de contas, disse Brian, então faça direito. O silêncio que se seguiu não foi surpresa, foi preparação. Peter Gunther desmontou devagar e Brian Owen entendeu que o passado não viera conversar, viera cobrar com sangue. Peter Gunther foi o primeiro a se afastar do cavalo, não por pressa, mas por cerimônia. O gesto espalhou os outros homens como peças num tabuleiro já conhecido. Brian Owen sentiu o momento exato em que a estrada deixou de ser opção e virou palco. Não havia mais margem para silêncio ou negociação. O vento trouxe o rangido dos coldres sendo ajustados. Marie Sweat permaneceu imóvel atrás dele, como se o corpo entendesse que qualquer passo em falso teria preço imediato. Brian avançou 2 passos, fincando as botas na poeira. A lembrança da última vez que enfrentara Peter veio inteira, sem cortes. A fogueira, os homens rindo, a decisão tomada rápido demais. Ele sentiu a velha culpa subir, mas, dessa vez, não deixou que dominasse o corpo. A travessia não era sobre vencer, era sobre não recuar. O passado estava ali para puxá-lo de volta. Brian escolheu ficar de pé. Peter ergueu a mão e o bando parou. Aproximou-se o suficiente para que Brian visse os detalhes. A cicatriz nova no maxilar. Os olhos atentos demais para alguém que dizia estar tranquilo. Sempre achei que você voltaria, disse. Homens como nós não mudam, só cansam. Brian sustentou o olhar. Alguns cansam de fugir. A frase caiu seca. Peter sorriu de lado, como quem aceita um convite que desejava. O primeiro tiro não veio. Veio o passo lateral de um dos homens, tentando ganhar ângulo. Brian percebeu e reagiu sem pensar. O movimento foi rápido, aprendido em anos que ele desejava esquecer. O disparo ecoou curto, estourando o silêncio da planície. A poeira subiu. Um corpo caiu.
Marie prendeu a respiração. Não houve grito. O oeste raramente gritava. Brian sentiu o impacto da ação. Não o choque, mas a certeza. A linha fora cruzada. Peter riu, alto, satisfeito. Viu? Gritou aos outros. Ele ainda é o mesmo. Brian avançou mais um passo, posicionando-se entre Marie e o bando. O segundo disparo veio do lado oposto, raspando o braço de Brian e abrindo um corte quente. Ele não recuou. Apertou o dente, ajustou a postura e respondeu com precisão. O som seco dos tiros passou a marcar o tempo. Cada disparo era um lembrete de quem ele fora e de quem estava escolhendo ser agora. O confronto durou menos do que pareceu. Quando o pó baixou, 2 homens estavam no chão e os outros hesitavam. Peter levantou a mão novamente, dessa vez para conter os seus. O sorriso desaparecera. Chega, disse. Não aqui, não agora. Recuaram alguns passos, sem virar as costas. Peter apontou para Brian. Isso não termina nessa estrada. Nunca termina. Brian assentiu. Sabia disso. A travessia não prometia finais limpos. Quando o bando se afastou, Marie soltou o ar como quem retorna ao próprio corpo. Brian sentiu o braço arder e a mão tremer levemente. Não de medo, mas do peso da escolha. Ele se virou para ela. Pela primeira vez, viu nos olhos de Marie algo além do cansaço. Entendimento. Ela não perguntaria o que ele fora. Não agora. A estrada seguia adiante, mas o retorno estava fechado para sempre. Ao limpar o sangue da manga, Brian Owen soube que não havia mais volta. E que Peter Gunther cobraria cada passo dado naquela estrada. Se essa história está te prendendo até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda o canal a continuar trazendo narrativas originais do Velho Oeste. O sol começou a cair quando Brian Owen decidiu seguir adiante. Não havia vitória no ar, apenas a urgência de não permanecer onde o passado ainda respirava. Ele ajudou Marie Sweat a subir no cavalo e tomou a dianteira a pé por um trecho curto, atento ao relevo, aos arbustos baixos, às sombras que alongavam. O braço ardia, o corte quente lembrando que escolhas deixam marcas. Marie observava em silêncio, o corpo rígido, tentando compreender o homem que a protegera sem pedir nada em troca. A estrada estreitou e entrou num desfiladeiro raso. Ali, o vento perdia força e o som carregava longe. Brian sentiu o perigo antes de ver. Um eco fora de lugar. Um casco batendo em pedra. Peter Gunther não precisava correr. Sabia que a pressa errava. O bando se espalhou novamente, agora com mais cuidado. Não buscavam um duelo aberto. Queriam quebrar o fôlego, forçar erro, fazer Brian sangrar por insistir em permanecer. O primeiro disparo veio do alto, estilhaçando pedra ao lado de Brian. Ele empurrou Marie para trás de um afloramento e respondeu, calculando ângulos como fazia quando liderava homens. A memória não o traiu. O custo era senti-la inteira. Cada decisão lembrava o que ele fora. Brian avançou, recuou, trocou posições, usando o terreno como aliado. Marie, com as mãos trêmulas, manteve-se abaixada, aprendendo que coragem nem sempre grita. Peter apareceu por um flanco, a distância exata para provocar. Você sempre escolhe ficar, disse, alto o suficiente para ser ouvido, e sempre cobra de quem tenta te acompanhar. Brian não respondeu. Mudou de posição e disparou para afastá-lo. O tiro não acertou, mas o recado foi claro. Peter sorriu satisfeito. Não precisava vencer ali. Precisava cansar, ferir, lembrar que a estrada cobra juros altos de quem desafia o passado. O confronto se espalhou em pequenas explosões de violência.
Um dos homens avançou demais e caiu. Outro recuou sob fogo preciso. Brian sentiu a perna falhar quando um projétil raspou a coxa. Mordeu o lábio e seguiu. A prova não era sobre força, era sobre decisão. Proteger Marie significava abrir mão da fuga para sempre. Em um instante curto, Brian se colocou entre ela e um disparo que viria. O impacto o jogou ao chão. O mundo girou. Ainda assim, levantou. O barulho cessou tão rápido quanto começou. Peter sinalizou retirada, os olhos avaliando o estrago. Isso não termina hoje, disse, já se afastando. Termina quando você admitir quem é. Brian permaneceu de pé até o último casco desaparecer. Só então sentou, respirando fundo. Marie saiu de trás da pedra e se ajoelhou ao lado dele. Pela primeira vez, tocou-lhe o braço com cuidado. Você podia ter ido, disse. Brian fechou os olhos um instante. Podia, respondeu, mas não fui. O crepúsculo engoliu o desfiladeiro. Brian se levantou com dificuldade e ajudou Marie a montar. Não havia promessa no gesto, apenas compromisso silencioso. A estrada adiante era mais longa do que antes e o preço de permanecer ficara claro. Ainda assim, ele seguiu. Enquanto retomavam o caminho sob a luz morrente, Brian Owen soube que a prova tinha um custo e que protegê-la significava enfrentar Peter Gunther até o fim. A noite caiu sem aviso, espessa e fria, como se o céu quisesse abafar tudo o que acontecera durante o dia. Brian Owen acendeu uma fogueira pequena, protegida por pedras, longe o suficiente da estrada para não denunciar presença. O corpo doía em pontos diferentes, cada um lembrando um momento em que escolhera ficar. Marie Sweat observava em silêncio, enrolada no chale fino que carregava desde antes de perder tudo. O estalo da lenha era o único som que não exigia atenção. Eles comeram pouco, não por falta de fome, mas porque certas conversas pesam mais que o estômago. Brian limpou o revólver com cuidado, gesto automático que sempre vinha depois da violência. Marie o observava, agora sem o medo inicial. Havia algo novo ali, não confiança cega, mas reconhecimento. Quando ela finalmente falou, não perguntou sobre o bando, nem sobre Peter Gunther. Perguntou de onde Brian vinha. Ele pensou em mentir, pensou em simplificar. Em vez disso, disse apenas, de longe. E ficou nisso. O silêncio voltou, confortável pela primeira vez. Marie aproximou-se da fogueira e estendeu as mãos, o fogo desenhando sombras no rosto cansado. Você não precisava fazer aquilo, disse, baixo. Brian manteve os olhos no fogo. Precisava para mim. A resposta não era defesa nem confissão. Era constatação. Ajudá-la não a apagar a culpa, mas dera forma a algo que ele esquecera. Escolha. Maria assentiu, como quem entende sem precisar de detalhes. A madrugada avançou. O vento trouxe o cheiro de terra úmida. Brian percebeu que Marie tremia, não de frio, mais do que sobrara do dia. Ele tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela. Um gesto simples, quase antigo. Marie segurou o tecido por um instante, a mais do que o necessário. O toque foi breve, mas suficiente para quebrar a distância. Ali, sem promessas e sem futuro definido, algo começou a se construir. Não como fuga, mas como presença compartilhada. Quando Marie adormeceu, Brian ficou acordado. Olhou o céu e pensou na noite do erro, na liderança perdida, nos homens que confiavam nele quando escolhera rápido demais. A culpa ainda estava ali, mas agora havia algo ao lado que não pedia explicações. Ele entendeu que a recompensa não era descanso nem absolvição.
Era a chance de permanecer sem se esconder. O passado continuaria cobrando. Peter Gunther continuaria vindo. Ainda assim, Brian sentiu uma calma que não sentia havia anos. Ao amanhecer, Marie acordou com o cheiro de café ralo. Brian lhe entregou a caneca sem dizer palavra. Eles dividiram o silêncio e a bebida, observando a luz alcançar a planície. Marie sorriu de leve. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Brian percebeu que aquele gesto simples tinha mais peso do que qualquer promessa. A estrada chamava outra vez, mas agora não era só dele. Quando seguiram juntos ao nascer do sol, Brian Owen soube que, no meio da perseguição, encontrara algo que Peter Gunther não poderia tomar sem destruir tudo. O dia avançou pesado, com nuvens baixas empurradas por um vento que anunciava mudança. Brian Owen percebeu cedo demais que não chegariam longe antes do próximo encontro. O terreno se abria em campos rasos, poucos lugares para se esconder, poucas escolhas. Ele reduziu o ritmo, observando o horizonte, medindo distâncias como quem já viveu cercado. Marie Sweat sentia a tensão no corpo dele, no modo como os ombros endureciam a cada quilômetro. Não perguntou. Sabia que certas respostas só vêm com o som dos cascos. Eles encontraram abrigo em um velho celeiro abandonado. Madeira escura, portas pendendo por uma dobradiça cansada. Brian decidiu esperar ali, não por esperança de escapar, mas por estratégia. Peter Gunther não resistiria a um confronto direto quando sentisse que tinha a vantagem. Brian ajudou Marie a descer e a colocou atrás de uma pilha de feno, indicando o lugar exato onde o risco seria menor. O gesto tinha peso de despedida, ainda que não fosse dito. O bando surgiu pouco depois, espalhando-se pelo campo com a confiança de quem encurrala. Peter desmontou primeiro, arma visível, passos calmos. Chegou a hora de parar de fingir, disse alto para que Brian ouvisse. Você não nasceu para proteger ninguém. Brian saiu do celeiro com o revólver baixo, o corpo inteiro exposto. Não buscava cobertura, buscava decisão. O primeiro tiro veio de longe, errado por pouco. Brian respondeu com precisão, forçando o recuo. O ar se encheu de estilhaços e ecos. A troca foi violenta e curta. Um homem caiu. Outro avançou demais e recuou ferido. Brian sentiu o impacto no ombro quando um disparo o alcançou. A dor foi seca, imediata. Ele caiu de joelhos, usando o celeiro como apoio para se manter de pé. O sacrifício era claro. Manter os homens ocupados tempo suficiente para Marie fugir. Brian gritou para ela correr. Marie hesitou, lágrimas misturadas à poeira. Brian levantou-se outra vez e disparou para afastar Peter, comprando segundos que custavam sangue. Peter avançou furioso, reduzindo a distância. Sempre achou que podia pagar sozinho, gritou. Brian sustentou o olhar, o braço ferido pesado demais. Dessa vez, eu escolhi. O disparo final veio quase ao mesmo tempo dos dois lados. Peter caiu, ferido, mas vivo. Brian sentiu as pernas falharem e caiu ao chão. O mundo estreitou. O som distante. Os homens do bando recuaram para proteger o líder. Não era o fim que Peter queria, mas era o que restava. Marie correu de volta quando o campo ficou quieto. Ajoelhou-se ao lado de Brian, mãos pressionando o ferimento, voz firme apesar do tremor. Fique comigo, disse. Brian respirou fundo, sentindo o gosto de ferro. Não havia certeza de futuro. Havia apenas aquele instante e a decisão tomada. O céu começou a clarear entre as nuvens, e o vento
levou embora o cheiro de pólvora. Brian não sabia o quanto tinha perdido. Sangue, força, a ilusão de controle. Sabia apenas que não abandonara o que escolhera proteger. A estrada cobrara caro, mas não tudo. Enquanto o bando desaparecia no horizonte, Brian Owen entendeu que sobreviver exigira um sacrifício e que Peter Gunther aprendera que nem toda dívida se paga em morte. A manhã chegou sem alarde, como se o mundo se recusasse a comentar o que acontecera. Brian Owen acordou com o corpo pesado, o ombro enfaixado de forma simples, firme. O celeiro ainda estava ali, rangendo baixo com o vento. Marie Sweat sentava-se perto da porta aberta, de costas para ele, observando a planície que voltava lentamente à normalidade. Não havia homens armados no horizonte. Não havia perseguição imediata. Havia apenas o depois, a parte da história que ninguém ensina a atravessar. Brian tentou se levantar e sentiu o limite do próprio corpo. Não forçou. Pela primeira vez em muito tempo, não confundiu resistência com negação. Marie percebeu o movimento e se virou. O olhar dela não trazia mais a insegurança da estrada, nem a urgência da fuga. Havia cuidado e algo novo que Brian reconheceu com surpresa. Escolha. Ela escolhera ficar ali, com ele, naquele intervalo frágil entre perigo e continuidade. Eles não voltaram, disse Marie. Brian assentiu. Sabia que Peter Gunther sobrevivera. Sabia também que a dívida não estava quitada, apenas transformada. O passado não tinha sido derrotado, tinha sido enfrentado. E isso mudava tudo. Brian entendeu que não retornava para a estrada como o homem que partira dias antes. Algo nele se ajustara. Não era redenção plena, era alinhamento. Eles deixaram o celeiro quando o sol já estava alto. Brian montou com dificuldade e Marie seguiu a pé por um trecho, até que ele insistiu para que subisse atrás. O gesto não carregava heroísmo. Era prático, necessário. A estrada à frente se estendia igual a tantas outras, mas o peso era diferente. Brian não sentia mais a urgência de desaparecer. Sentia a responsabilidade de permanecer atento ao que escolhera proteger. Ao longo do dia, trocaram poucas palavras. Não precisavam explicar o que ainda doía. O silêncio entre eles era construção, não vazio. Marie falou do lugar que perdera, da família que ficara pelo caminho. Brian ouviu sem tentar consertar. Quando ela perguntou sobre o passado dele, Brian não contou tudo. Contou o suficiente. Disse que fora líder. Disse que errara. Disse que aprendera tarde. Marie não pediu detalhes. Algumas verdades bastam quando ditas no tempo certo. No final da tarde, pararam perto de um riacho raso. Brian ajudou Marie a descer e sentou-se à sombra. O corpo ainda cobrava, mas a mente estava clara. Ele pensou em Peter Gunther, no ódio, na persistência, na certeza de que os dois ainda se cruzariam de alguma forma. Não temeu, não desejou, apenas aceitou. O mundo não oferecia finais fechados, oferecia continuidade. Marie se aproximou e sentou ao lado dele. Não houve promessa, não houve plano. Apenas a decisão silenciosa de seguir juntos enquanto fizesse sentido. Brian olhou a água correndo e percebeu que, pela primeira vez desde o erro que o perseguia, não sentia a necessidade de ir embora antes que o dia terminasse. O caminho que restava não apagava o que fora feito, mas permitia escolher o próximo passo. Quando retomaram a estrada sem pressa, Brian Owen soube que não tinha vencido o passado, apenas deixado de fugir dele. Ao lado de Marie Sweat, a estrada seguiu existindo como sempre existiu.
longa, indiferente, exigente. Brian Owen não se tornou um homem novo. Tornou-se um homem inteiro. Carregava o passado sem negá-lo, o presente sem fugir dele e o futuro sem promessas fáceis. Ao lado de Murray Sweat, aprendeu que ajudar alguém não apaga erros antigos, mas revela quem ainda se pode ser. No Velho Oeste, redenção não vem em aplausos, nem em finais fechados. Vem em escolhas repetidas, dia após dia. E às vezes ficar custa mais do que partir, mas vale cada passo dado.